surge um plano de guerreiros que eles começam a usar as pessoas que são de Eldia, que estão segregadas para virarem guerreiros, já que eles podem virar titãs. Então, esses titãs podem ser passados por quem está sendo segregado, e quem se tornar um guerreiro vai ter uma vida de luxo, vai ter uma vida, como é que é? Uma vida decente para ele e para sua família. Então todo mundo que mora ali naquele distrito que está sendo segregado quer se tornar um guerreiro para poder conquistar esse direito de viver decentemente com a sua família de certa forma, tá? Enfim, daí eles têm um filho, o pai do Eren com a Daina, que tem sangue real, e nasce o Zack. E eles querem treinar o Zack pro Zack pegar um poder de um titã, né? Só que o problema é que eles, pô, desde que o Zack é pequeno, eles contam essas coisas pra ele, né? Eles enchem a cabeça dele de tipo, cara, tu vai salvar a gente, tu vai ser um cara que vai trazer os restauracionistas, tu vai pegar o Titã, tu vai fazer não sei o que. E assim, cara, o Zack era muito pequeno, era muito novo, então isso acaba bagunçando a cabeça dele, ele acaba traindo os pais dele pro governo. E o pai do Eren, que é o Grisha, e a Dina são presos, os restauracionistas também são presos e são punidos. E aí ele mostra que como é a punição, né? Eles injetam um fluido espinhal de titã na nuca dos Eldianos e eles se transformam em titãs. É assim que as pessoas viram titãs puros, né? E eles tocam lá na Ilha Parades, né? Então é uma parada muito louca, assim, né? Esse é o tipo de punição mais severa que tem. E aí o Grisha tem uma conversa com um cara que é um cara da polícia, um velhão, que foi o cara que deu a filha dele pros cachorros comer. E o cara fala, pô, tu não tem coração. O Grisha fala pra ele, tu não tem coração, né? O filha da puta, não sei o que. E ele fala assim, o cara fala pro Grisha, o desejo de toda a humanidade é mandar vocês todos pro inferno, tá ligado? É só a gente colocar um pouquinho desse fluido espinhal na corrente sanguínea que vocês já viram os titãs, tá vendo? Essa é a verdadeira forma de vocês. Vocês são os monstros, tá ligado? Vocês não são humanos, né? E aí tem muito a ver com aquele ódio antigo de que é uma história que é contada pra ele desde que ele é pequeno, de que, pô, os titãs antigamente dominavam o mundo, olha, os titãs fizeram isso com o mundo, os titãs, que eram eldianos, olha o que eles fizeram com a nossa nação, eles mataram a gente, eles fuderam com a gente, enfim, né? Então ele cresceu dentro com aquele ódio de titãs. E ele vê essas pessoas que podem virar titãs, o que ele vai ter delas? Ódio, né? Então é uma visão que ele tem que é meio que comum dentro do contexto que ele foi inserido desde que ele nasceu, que é o contexto de muitos marlianos, né? E aí o Grisha questiona ele, pô, tu matou minha irmã, deu pros cachorros comer, tu não sente dor no coração de ter feito isso com uma criança, por mais que ela seja meldiana, né? E aí o cara fala, cara, isso é muito relativo, porque vocês restauracionistas, o que vocês iam fazer com nós de Marley se vocês pudessem? Vocês não iam sentir dor no coração também, de matar a gente, de dar um golpe na gente, de destruir nossa nação, tá ligado? Então, assim, aquele lance de que ele joga pros dois lados, tipo, cara, pensa pelo nosso lado, né? A gente tá fazendo isso pra sobreviver, de certa forma, né? Então é sempre, o Shingeki, o anime, ele sempre coloca esse tipo de coisa em xeque, esse tipo de questionamento, de tipo, olhem os dois lados, tá vendo? Esse lado se justifica por isso, e esse lado age assim, se justificando por isso, tá ligado? Então é um negócio bem legal isso. E aí tem o lance do Coruja, então, que é o cara que acaba salvando o pai do Eren, ele era o portador do Titã de Ataque, ele era um informante dos restauracionistas e tudo mais. E aí ele fala um negócio que era um negócio que é o seguinte, o pai do Eren pergunta pra ele qual que era a verdade, né? A respeito dessa história, então. Essa história é toda dos titãs. E o Coruja fala, cara, nesse mundo, todo mundo pode ser Deus ou pode ser o diabo. A verdade não existe. Ela só precisa que alguém diga que ela existe. Então é aquela questão de tipo. O Grisha manipulou informações sobre a história que aconteceu, assim como o Marley manipulava informações sobre a história que aconteceu. E como ela era contada, isso acontecia de acordo com a vontade que essas pessoas tinham de que essa verdade acontecesse. Né? No sentido, por exemplo, o pai do Grisha manipulava a história para ela parecer que a Ymir, que os Eldianos tinham que prosperar. Então, essa história manipulada, contada para alguém, era porque que essa pessoa comprasse essa ideia de apoiar ele. Assim como o Marley contava essa história de que a Ymir tinha feito o diabo com todas as nações e que ela era um mal que deveria ser expulsado. Então essa história contada para alguém lá dentro de Marley, ela fazia sentido para fazer essa pessoa comprar essa ideia de que os titãs deviam sumir desse mundo e tudo mais, tá ligado? Então assim, como a coisa é contada, ela tem o objetivo de fazer com que as pessoas tenham determinadas interpretações.
É isso que ele fala em questão da verdade ou não, né? Então, esse é uma questão bem complicada, porque assim, ele sempre deixa em aberto essas questões, como se nunca houvesse uma verdade, como se tudo fosse justificado e todos os lados podem estar certos, né? Então, isso que te faz pensar, pô, mas quem tá certo? Pô, mas quem tá errado? É que a gente não sabe o que aconteceu de verdade, né? Mas aí, como saber o que aconteceu de verdade, né? Hoje em dia, a gente tem como é que eu posso dizer? A gente tem estudo, a gente tem a ciência hoje para nos ajudar a entender o que que é verdade e o que que não é verdade em alguns aspectos, em muitos campos, né? E o anime ele não trata muito sobre isso, né? Até porque é um mundo um pouco diferente, com tecnologias um pouco diferentes, né? Mas existem sim verdades absolutas. Claro que dentro da área de história podem existir narrativas diferentes, existem narrativas manipuladoras, enfim, isso existe com certeza, mas não é todas, não é sempre que acontece. Então, com o estudo, a gente consegue identificar normalmente o que é algo mais próximo de uma verdade ou não, né? Mas nesse contexto do anime que ele conta, fica tudo muito aberto, e aí fica muito para te interpretar o que tu acha disso ou não. E aí a gente pulou para a parte final, que é da reunião da rainha com os líderes lá na Ilha Parades. Então, e aí o Eren, durante a reunião, ele se lembra que ele só conseguiu usar os poderes do Titã Primordial porque ele tocou no Titã que era a Dina. E a Dina tinha o sangue real. Então ele descobre que, porra, pra mim usar o poder do Titã Fundador, eu tenho que estar em contato com alguém que tem o sangue real. E ele não conta nada pra ninguém, só pra ele isso, porque ele acha que se ele contar, pode ser que eles obriguem ele a devorar a história, porque ela tem sangue real. Então ele não quer matar a história, que é a amiga dele. Por mais que isso garantisse para ele um grande poder. Então ele esconde para ele, diz, pô, não vou contar nem para minha casa, nem pro Armin, não posso contar para ninguém, ninguém pode saber disso, porque senão eles vão fazer eu matar a história, tá ligado? Então, é isso aí. Aí tem a parte do funeral, então, das pessoas que morreram do reconhecimento, e o Flock aparece de novo, o grande Flock. Na verdade, ele é meio insuportável, né? Mas enfim, o Flock aparece no funeral e ele mostra que, na visão dele, a verdade deveria ser dita. Mesmo que seja dura, ela não deve ser mascarada. Ele diz: as pessoas precisam saber pelo que elas estão dando a vida. E ele fala isso dentro do campo militar, ali dentro do campo da estrutura. Né? Ele fala: até eu que sou uma pessoa bosta, tá ligado? Tenho que ter meu direito de falar o que eu acho. E esse é o ponto que sempre traz o personagem do Flock até o fim do anime, né? De que todas as pessoas são importantes, de certa forma, né? Na visão dele. Por mais idiotas que elas sejam, né? Isso é verdade. Ele falou, não, as pessoas precisam saber pelo que elas estão dando a vida. Então ele fala, ele não gosta dessa ideia de manipular o povo, manipular informações. Tudo tem que ser jogado, as cartas têm que ser jogadas na mesa. Porque é muito injusto com as pessoas que elas morram sem às vezes nem saber pelo que, né? O que faz sentido, né? E aí mostra essa parte de que o Eren tem uma expectativa de que fora das muralhas ele vai ter a tal liberdade que ele sonha. Mas ele lembra das histórias do pai dele e ele vê que, na verdade, fora das muralhas, existe um outro mundo onde as pessoas são segregadas também. Então não existe a liberdade lá também, tá ligado? E aí começa a construir então esse Eren das últimas temporadas que a gente vai ver que é um cara mais sombrio e mais desesperançoso em relação ao futuro. E aí acontece a parte em que ele beija a mão da história, né? Quando ele beija a mão da história, ele tem um contato então com uma pessoa que tem o sangue real. E isso desperta uma memória nele, que mostra pra gente, que é o pai dele, quando o pai dele invade a capela lá, que a gente viu, né, no começo da temporada, pra matar o rei, pra matar pegar o Titã Fundador, e ele acaba matando todas as pessoas ali, os irmãos da história e tudo mais. Ele vê, tem a visão do pai dele, só que ele vê o pai dele, ao invés de roubar no Titã, ele vê o pai dele falando assim, cara, por favor, rei, mate os titãs que estão fora das muralhas, eliminem eles, para com essa história de ficar aqui refugiado nas muralhas, tá ligado? Senão os meus filhos podem morrer, minha família pode acabar morrendo, porque os titãs podem me invadir. Por favor, acaba com esse ciclo de ódio, né, sabe? Para com essa história de ficar dentro das muralhas, mata os titãs lá fora. E isso é uma coisa que choca o Eren, porque o que tinha sido contado pra ele é que, na verdade, o pai dele chegou ali, invadiu e comeu todo mundo e foda-se. E, na verdade, ele tá vendo na visão dele que não foi assim. Que o pai dele não fez isso, ou talvez fez, mas que o pai dele meio que tentou se comunicar com o rei, com o Titã Fundador antes, para que ele fizesse o que todo mundo quer, que é expulsar os titãs dali, acabar com os titãs fora das muralhas para as pessoas poderem viver fora das muralhas, né?
E aí, no futuro, a gente vai ver que ele viu muito mais coisas além disso naquele momento, mas isso é o que mostra pra gente ali. E aí tem a cena final, então, que eles veem o mar pela primeira vez. E aí tá todo mundo super faceiro, deslumbrado com aquilo, maravilhado. E o Eren tá quieto, 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 quieto. E aí eles começam a achar estranho, Mikasa e o Armin começam a achar estranho. E o Eren fala: se lá do outro lado agora do oceano, a gente tá vendo o oceano agora. Né? A gente só viu uma muralha, agora a gente consegue ver até o oceano. Se a gente atravessar o oceano, lá do outro lado vão ter pessoas que são nossos inimigos. Se a gente matar todos eles, aí a gente vai poder ser livre, tá ligado? E aí acaba assim a temporada com essa ideia de que, opa, que porra é essa, tá ligado? Agora é uma questão de que eles não vão mais enfrentar titãs, mas vão enfrentar humanos, tá ligado? Eles vão atacar outra civilização. Como é que vai ser isso, né? Então termina assim e, cara, essa temporada é fantástica demais, cara, fantástica demais. E é muito louco, cara, traz uma reflexão muito foda. E, cara, piro cabeção acompanhando essa história. Piro cabeção de verdade.